Desmentindo fake news. Principalmente para você que é aqui de Atibaia. Você fica comigo até o final desse vídeo, porque estão falando aí um blá 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 de alguma coisa que vai acontecer aqui em Atibaia amanhã, no dia 27, mas não é nada do que estão falando. Então presta atenção. A gente fica apavorado ouvindo um monte de notícia ruim, porque sim, é verdade. Tem um monte de coisa ruim acontecendo no nosso planetinha, e aí a gente acha que qualquer coisa que falam por aí agora é verdade. Mas não é bem assim, não. Estão dizendo por aí que amanhã, no dia 27, inaugura mais uma lojinha colaborativa, um ateliê colaborativo chamado Una Luz. E fica em Atibaia, vendendo um monte de coisinha artesanal, feito manualmente, por pessoas cheias de boas intenções. Mas na verdade, você quer saber o que está acontecendo? Deixa eu terminar de passar o meu café, a gente vai sentar logo ali e eu vou contar essa história para você. Por trás de tudo que a gente escuta por aí, sempre tem uma outra história. Uma história mais complexa, mais completa. Então, fica comigo. Enquanto eu tomo aqui meu cafezinho, eu vou contar pra vocês. Dia 10 de dezembro de 2022, eu fui pela primeira vez num templo universalista fazer um tratamento espiritual. Pois é, gente, eu tava cheia de craca na minha vida, porque todo mundo tem as suas. Tinha passado 2 dias dos meus 50 anos. Eu não estava no meu melhor momento de vida, tá bom? E aí, uma amiga me convidou para ir para um tratamento espiritual. E lá fui eu, sem saber de nada. Ai, tudo muito estranho para aquela que não conhecia nada. Mas foi realmente uma bênção na minha vida. E ó, tô toda arrepiada. A partir daí, uma vez por mês, eu continuei, janeiro, fevereiro, indo a esse lugar, num sábado, sempre o último sábado do mês, para poder me cuidar. Afinal de contas, se você sabe o que eu faço, tô sempre mexendo com a craca dos outros. Então, quando eu faço as limpezas energéticas, limpezas de imóvel, além das questões que eu já tenho na minha vida, eu ainda ia ficando com vestígiozinhos das sujeiras alheias. E eu ia nesse lugar, eu passava por um tratamento e eu saía super bem de lá. Então, nesse ano seguinte, 2023, começou um negócio lá chamado Cura Estelar. Muito doido. A gente ia à noite, eu sempre estava com um amigo, uma amiga, sentávamos lá, tudo sempre em silêncio, uma musiquinha tocando ao fundo muito bem baixinha. E aí, então, a gente deitava numa maca e ali eram feitos alguns ajustes nos nossos corpos sutis, na nossa malha energética, e a gente saía de lá, ó, assim, ó, flutuando. E o ano de 2023 eu passei me cuidando dessa maneira. A cada 15 dias lá estava eu. Quando chegou 2024, isso era lá do outro lado da cidade. Em 2024 eles se mudaram para pertinho da minha casa. E eu falei, ai que bom, porque agora eu vou até a pé. Cheguei lá, num dia de tratamento, sentei e olhei. Eles chamam de assistência, quando a gente senta para receber. E tinha tão pouca gente trabalhando, sabe? A vida leva. Voluntário é uma coisa que uma hora tem muito e de repente não tem nada. Não porque as pessoas deixam de ser boas, mas porque a vida vai levando e as pessoas têm outras coisas para fazer. Entendi isso. E aí, então, eu olhei e tinha apenas a pessoa que recebia as orientações vindas direto lá do alto e organizava o trabalho. Ela, filha dela, adolescente, e 2 voluntários. Eu fiquei olhando para aquilo e pensei assim, cara, já recebi tanto aqui, eu tô tão bem nesse momento, eu podia ajudar, né? E aí então, antes do pessoal da assistência chegar, ela sentou do meu lado, olhei para ela e disse assim, vocês precisam de ajuda? Ela olhou para mim e disse, sempre. E a partir desse momento, eu passei a ser uma das trabalhadoras da casa. E isso mudou a minha vida ainda mais, porque a cada vez que eu ia para trabalhar, para ajudar a energizar, dar sustentação, porque era isso que eu fazia. Na verdade é o que eu faço até hoje, tá, gente? Eu fico lá dando sustentação, me conectando com aquela energia maravilhosa que vem do alto e amparando o trabalho que está sendo feito. Eu recebo. Porque quando chega no final da sessão, e às vezes leva 2 horas, 2 horas e meia trabalhando, 10, 15, 20, já chegamos a atender 25 pessoas numa noite. Quando chega no final da sessão, a gente deita na maca e a gente é cuidado. E isso foi maravilhoso na minha vida. E eu tenho profunda gratidão. Só que naquele lugar perto da minha casa durou pouquíssimo tempo, nem 2 meses. Logo eles fecharam a casa e ficaram sem lugar para trabalhar. E então uma alma iluminada chamada Flávia Macedo abriu o seu espaço, Flor da Vida, para que o trabalho de cura acontecesse lá. E durante quase 2 anos, de 15 em 15 dias, nós estávamos lá. Até agora eu não falei o nome, mas é a querida Judith Berenstein, uma terapeuta maravilhosa, também uma psicóloga incrível,
que lidera esse trabalho de cura e o trabalho espiritual há mais de 3 décadas. E então, nós ficamos lá, no espaço da Flávia Macedo, com muito amor no coração. Mas nós sabíamos que estava chegando a hora desse trabalho ter um espaço próprio, porque a Flor da Vida é maravilhosa, mas tem ali uma egrégora que sustenta o trabalho que acontece lá. Nós precisávamos de um espaço preparado para o trabalho feito pela Judite. Passamos meses visitando imóveis. A Judite ligava e falava assim: tá ocupada agora, Cris? E eu falava assim: o que você precisa? E lá íamos nós, ela passava aqui, a gente ia ver um imóvel. Às vezes ela mandava só as publicações, eu pegava o pêndulo, verificava e falava: não é aqui, não é aqui, não é aqui. Entrávamos, saíamos, olhávamos, víamos preço, não é aqui, não é aqui. Até que a casa se apresentou. Bom, uma pausa nessa informação. Vocês já me viram uma vez por mês indo para um espaço no meio da mata fazer um curso chamado Nahan. Esse curso chamado Nahan é onde nós temos conexão diretamente com os pleiadianos e lá nós recebemos instruções, símbolos, trabalhamos com meditações com cristais para libertar a nossa alminha. E esse trabalho é realizado pela instituição chamada Una a Luz, dirigida pela Judite. Entendido isso? Ok. Eles precisavam de um local que estivesse dentro da cidade, melhor localizado, para que as pessoas pudessem chegar com um pouco mais de facilidade, sem precisar pegar a estrada, subir a montanha para chegar naquela fazenda encantada. Por isso nós estávamos na busca de um imóvel. E então, acho que em outubro do ano passado, nós encontramos. Na verdade, Judite encontrou a casa. Uma casa que estava lá fechada há mais de um ano, cheia de potencial, mas também cheia de trabalho para ser feito, físico e não físico. E então nós comecei com o trabalho energético, depois ela fez o trabalho espiritual. O Rodrigo super faz tudo, fez todo o trabalho de quebra-quebra e monta-monta, e então a pintura. E todos os trabalhadores voluntários da casa ajudaram na organização. Muita gente trabalhando, e assim nasceu em janeiro a Casa Una Luz. E esse é um lugar extraordinário de curas no campo físico e no campo astral. Ele é maravilhoso, eu adoro ser parte desse lugar. E hoje a nossa equipe cresceu tanto de voluntários trabalhando gratuitamente para atender aqueles que precisam a cada 15 dias, se transformou em atendimentos semanais. Porque a equipe cresceu tanto que nós pudemos dividir em 2 equipes. Uma trabalha numa semana e a outra na semana seguinte. Mas essa casa tem custos, ela nesse momento é alugado. E Deus abençoe que em algum momento Judite possa comprar esse imóvel. Mas nesse momento as despesas dessa casa precisam ser pagas por alguém. Então Judite, que já não tinha pouca coisa para fazer, teve uma ideia. E a ideia abençoada da Judite foi aproveitar um dos espaços da casa, que na verdade é ali embaixo a garagem, para abrir um ateliê coletivo. Por quê? Porque nós trabalhadores da casa, quase todos, todos têm muitas habilidades, né? Mas quase todos têm uma marca de um produto artesanal, um produto com propósito. Porque é natural, eu não sei se você já notou isso, mas pessoas que têm dons de manipular energia também utilizam a mão na cura energética e para fazer manualidades. Então, nós teremos um espaço criado pela Casa Una Luz para vender os trabalhos de marcas autorais fantásticas. Então não é uma lojinha, mais um ateliê coletivo, e respeito a todos eles, mas tem um propósito aqui. E eu fiz tudo isso para contar para você, ser de luz, que amanhã, dia 27, quando acontecer, vou ficar emocionada agora, quando acontecer a inauguração do Una Luz Ateliê, a gente vai estar colocando no mundo, além de produtos incríveis, para que vocês se cuidem com amor, com intenção, com propósito. As vendas desses produtos revertem um bom valor para começar a pagar o aluguel dessa casa incrível, onde acontecem trabalhos maravilhosos. Também tem atividades que você pode participar na casa, que são pagas e que vão fazer muito bem para você. Existe um trabalho corporal incrível realizado por uma profissional maravilhosa, Leila. Existem as aulas de yoga da Rosa e do João. Tem os atendimentos feitos pela Judite e teremos também uma sala. Eu falo no plural porque eu gosto de ser parte desse projeto, embora isso não seja meu. Isto é de administração da Judite Berenstein. E a ela nós damos a nossa eterna gratidão por ter força de manter esse trabalho. Então, tanta coisa ruim acontecendo aí pelo mundo, e aí a gente vê uma pessoa que tem tanta coisa na sua própria vida para dar conta,
mas ela dedica o tempo dela a cuidar de pessoas como eu, como você. Então, eu vou deixar na descrição o link para você conhecer a Casa Una Luz. Vou também deixar o link do ateliê para que você possa não só participar da inauguração amanhã, mas no seu dia a dia buscar produtos nesse local. Eu vou listar aqui tudo que vai ter nesse momento. Eu tenho certeza de que isso vai te encantar. Olha só, a Alma Chá é a marca de chás feito pela Judite, uma herveira maravilhosa que mistura tudo aquilo que o nosso corpinho físico e não físico precisa para se sentir acolhido, tratado, amado. Faça isso por você. Você também vai encontrar a arte e sensibilidade da Bianca, a Regina, sim, as aquarelas maravilhosas feitas pela Bia, também trabalhadora da casa. Você vai encontrar as roupas maravilhosas e as almofadas incríveis da Barong, que também Catê trabalha na casa. Quem mais nós temos por lá? Criativa. Criativa ainda não é trabalhadora da casa, mas com certeza, né? Todo mundo que fica por lá está trabalhando de alguma maneira em prol do bem que essa casa proporciona. São joias feitas com pedras maravilhosas. Você também vai encontrar a La Flor. Tem tantas coisas aqui em casa da La Flor, trabalhos feitos delicadamente com flores, tenho certeza de que você vai amar. A Márcia Rosa, com os vasos e as plantas incríveis que ela cultiva com tanto amor. A Marília Pilege. Você vai encontrar também as biojoias da Nômade. Se você não sabe, o meu talento com as mãos é preparar essas biojoias maravilhosas que eu estou sempre usando. E em parceria com a Lili Ranchin Cerâmicas, hoje a Nômade cria peças incríveis para decorar o seu corpo feito com cerâmica. Então, Nômade, Crisane e Lili Ranchin, e as cerâmicas da Lili Ranchin também estarão lá. Você vai encontrar as costurinhas, os bordados maravilhosos da Meirieva. Eu tô aqui, eu deveria estar mostrando o outro lado, é pra já. Pronto, aqui atrás nós temos, olha, aquarela da Bianca, nós temos bordado da Meirieva e nós temos aqui, olha, decoração da La Flor. Quanta coisa linda, né? E você vai poder ter muito mais do que isso na tua casa. Nós temos também as histórias, os livros maravilhosos escritos pelo João e pela Rosa, da Yoga para Crianças. E, gente, a Sintê, quem já conheceu os produtos da Na Terra, o mesmo princípio que foi colocado naquela marca, hoje renasce sob a forma da Sintê, com os talentos da Raquel Alfonso, também trabalhadora da casa. E, por último, mas não menos importante, a Zen Botânica, que, ó, vou ficar emocionada mais uma vez, tem posto muita energia para tudo isso acontecer. Então, gente, para de achar que é só mais uma loja na cidade e entende que, finalmente, nós fomos unidos aí por um propósito muito maior, por uma força muito maior que a gente, para tratar as pessoas, corpo, alma, coração e essa pele maravilhosa, nossa casa maravilhosa. Então, se você ficou até aqui, parabéns, porque o vídeo foi longo, mas nós esperamos por você na inauguração ou quando você estiver disponível. Eu agradeço e peço que você compartilhe essa casa com quem passar pela tua vida, porque sim, esse é um ponto de luz na cidade que vale a pena ser compartilhado.